O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Queridas irmãs canossianas, amado povo de Deus, amados festeiros da Imaculada deste ano, o Evangelho desse primeiro domingo do Advento, que é a porta de entrada para a preparação do Natal, é claro que vem nos falando da segunda vinda de nosso Senhor, que é iminente. O que é uma coisa iminente, Padre? É uma coisa que sempre está por acontecer. Ela é tão importante que não se sabe como nem quando, mas ela vai acontecer. É uma das pouquíssimas esperanças certas que nós temos na vida. Uma das pouquíssimas. Se nós fôssemos listar o que nós podemos esperar com certeza, esse número de coisas a esperar com certeza seria um número bem reduzido. E todas as coisas certas de se acontecerem que nós temos, todas elas estão relacionadas a Deus. Interessante, né? Porque é assim que Deus sempre se comportou. Um Deus fiel. Um Deus que promete e que cumpre. Nem sempre nós o compreendemos. Nem sempre nós saberemos interpretar o que Deus está querendo nos mostrar ou dizer. E é comum que isso aconteça, porque nós, em primeiro lugar, não somos Deus. Então nós não conseguimos abarcar o pensamento divino em sua plenitude. Queremos um dia conseguir estar diante dele. Imaginem, né? Só fazendo um parêntese sobre o céu. Imaginem num tempo chegar para nós, em que nós estaremos diante de Deus, e o que Ele pensar, nós automaticamente já sabemos. Porque o céu vai ser isso. Uma contemplação plena da vontade divina. Só que hoje nós não conseguimos. E mesmo que nós não consigamos, existe uma afirmativa muito certa no primeiro domingo do Advento, que hoje celebramos. Não tem como desconfiar de Deus. Não temos justificativas para desconfiar de Deus.
Porque por mais que as coisas aconteçam de uma maneira que nem sempre nós entendemos, e às vezes nós nunca entendemos, às vezes nós entendemos, e muitas vezes nós nunca entendemos, por mais que seja dessa maneira, nós precisamos, meus irmãos e irmãs, desenvolver uma confiança tal no nosso Deus, a ponto de nós dizermos: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não estou conseguindo interpretar o tom da sua voz nesse caso, mas eu sei que se é do Senhor, é o melhor que vai acontecer. Imagina se Israel esperava que o Messias viria do jeito que veio. Israel pediu o Messias. Israel clamava por um Messias. Israel clamava por uma pessoa que herdaria o trono de Jerusalém, terra, para que desse trono, essa pessoa, esse Messias, pudesse governar o povo escolhido de Deus, livrando da opressão de todas as dominações e perseguições que haviam sofrido. Fato esse está hoje descrito na primeira leitura. Olha onde Jeremias está, em que ponto da história o profeta Jeremias se encaixa. Jeremias já está séculos depois do Egito. Jeremias, ele vive e ele atua no período da divisão dos dois reinos, sul e norte. E Jeremias assiste uma outra grande invasão que Israel sofre, e o exílio por parte dos babilônios. E mesmo assim, o Senhor pede para avisar ao povo: olha, apesar de vocês não merecerem, apesar de vocês terem repetido os mesmos erros de séculos atrás, calma, que Judá será liberta. Mas eu preciso que quando o momento da libertação de Judá acontecer, eu preciso encontrar o meu público lá. Porque como eu vou libertar uma nação se eu não tiver povo mais fiel para compor a nação? Aliás, a maior força de uma nação é o seu povo. Não existe a entidade jurídica nação se não houver um povo que constitua essa nação. A mesma coisa a igreja. Não há a entidade igreja se não houver o povo batizado que compõe a igreja. Não tem sentido existir isso se vocês não existissem, se nós não existíssemos. A mesma coisa Deus espera de Israel. Vocês vão ter que passar por um momento muito forte de tribulação. Momento esse que eu não desejei para vocês, porque pode ser que na nossa vida, meus irmãos e irmãs, nós queiramos fugir dos problemas, culpando Deus, inclusive, como se Deus quisesse que nós tivéssemos problemas. Como se Deus ficasse satisfeito em ver a nós sofrer. Como se Deus fosse o gerador do mal, como se Deus fosse o gerador das doenças, das corrupções, das injustiças. E Deus não é Deus disso, Deus é perfeito. Então Deus deixa bem claro por meio de Jeremias: eu vou libertá-los, mas vocês precisam pagar pelo que escolheram fazer. Mas vai chegar o momento certo da libertação. E quando esse momento chegar, eu quero encontrar um povo que permaneceu fiel, que mesmo sem compreender as entrelinhas da história, escolheu permanecer fiel, e por isso libertarei, por causa dos fiéis, porque os fiéis vão fazer valer a salvação em nome de todos, inclusive em nome dos infiéis. E não foi isso que o Messias fez na cruz? Só que o Messias que veio foi um Messias muito maior do que Israel pedia. E aí que a gente precisa entender. Se Israel pedia um líder político para libertar o seu povo da opressão, da perseguição, Deus deu um tempo, preparou Israel para que o Messias que chegasse não fosse um simples líder político que libertava da opressão social,
mas que o Messias que chegasse fosse o Messias que tinha sede de salvação das almas. As almas oprimidas pelo pecado, as almas oprimidas pela falta de esperança, as almas oprimidas com falta de desejo de eternidade, essas almas sedentas de céu, para elas o Messias veio. E é por isso que o Messias não foi compreendido, porque Israel esperava uma coisa menor. Presta atenção, irmão e irmã, de repente Deus não está te atendendo agora, porque você ainda está pedindo uma coisa muito pequena. Você está achando que a sua necessidade é enorme, quando na verdade pode ser que a sua necessidade seja outra muito maior e você não percebe. E é por isso que não aconteceu ainda. Israel vivia o mesmo drama nosso hoje, a ponto de achar que Deus tinha abandonado, a ponto de achar que Deus não enxergava a causa deles. E aí o Senhor apareceu na hora certa e fez a coisa certa. Ele até se encarnou. Jamais passaria isso pela mente dos judeus. E pode ser que o que está por vir na sua vida jamais passe pela tua mente, que Deus fará por você ainda. Esse é o tempo do advento. Nós não estamos esperando somente a ceia de Natal com esse tempo. Nós estamos esperando algo muito maior. Nós estamos esperando a segunda vinda deste que se encarnou uma vez na história, para dizer para nós que a segunda vinda dele, por mais que pareça ou seja pintada pela mídia ou pelo mundo da ficção como sendo uma coisa terrível, e aí a gente percebe isso no evangelho de hoje, a preparação de Jesus do coração dos seus discípulos, dizendo: olha, vão ter sinais na terra, na natureza, no céu, antes que eu volte. Mas o Senhor não fala: enquanto estiver acontecendo, eu volto. Ou então, depois de estar acontecendo essas tragédias, depois de tantos dias, eu volto. Acabou a novena, estou voltando. Jesus não fala isso. A única coisa que ele pede: não esperem para serem meus amanhã. Não esperem pelo processo de conversão para daqui a pouco, para de tarde. Eu vou provar o churrasco primeiro para saber se está bom, depois eu vou rezar. Não. O Senhor, a única coisa que nos pede: eu sou atual. Eu sou um Deus do agora. Eu agi no passado para que você tivesse certeza absoluta que hoje a sua maior confiança, a sua maior esperança, a sua verdadeira alegria tem um nome, é uma pessoa, e é Jesus Cristo. Não tem outra. O Advento fala isso para nós. Deve ser por isso que o tempo do Advento é tão especial. Deve ser por isso que o tempo do Advento traga para nós até um cheiro diferente na liturgia. E não é do incenso, não. É dessa motivação, que não é uma motivação qualquer, não é uma motivação teórica, não é uma motivação ideal, é uma motivação real. Nós estamos abrindo o tempo da maior das esperanças da nossa vida. Nosso Senhor vem. Nosso Senhor veio e o nosso Senhor vem. E vem todos os dias. E vem a todo momento. Então, meus irmãos e irmãs, celebrando a novena daquela que é Nossa Senhora da Esperança. Se você um dia sonhar em perder a esperança em alguma coisa, olha para o ventre de Maria. Não precisa nem olhar para a imagem inteira, não. Pega a imagem de Nossa Senhora que você tem em casa,
Se você não tem ainda, providencie logo uma imagem de Nossa Senhora. E se algum dia passar pela sua cabeça a tentação de perder a esperança em alguma coisa, que seja válida, tá? Não vai ficar esperando coisa que não vale a pena. Mas se passar essa tentação na sua cabeça, foca o seu olhar no ventre de Maria. O ventre de Nossa Senhora é o lugar privilegiado da esperança. Naquele ventre, a esperança ganhou corpo, aquela esperança ganhou voz, aquela esperança ganhou corrente sanguínea e carga genética. Naquele ventre, naquele local, neste local, a esperança ganhou uma história. Porque Deus escolheu ter uma história. Porque história só existe no tempo. E tempo não é para Deus. Mas Ele veio no tempo construir uma história. Sozinho, não. Porque Ele queria ter uma história concreta com a gente. Esse é o maior milagre das nossas vidas. O nosso Deus veio da eternidade para construir a sua história no tempo conosco. Que essa esperança te motive, irmão e irmã, a fazer desse advento um advento especial, um advento diferente, para que o seu Natal seja diferente. É Deus construindo a história dele conosco e por todos nós. Maria, nossa mãe, nos conserve desta maneira esperançosos sempre, junto com São José, seu esposo castíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.